Muitos temem que os embargos de declaração interpostos pelo INSS mude o que já foi decidido em plenário pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Muitas perguntas têm chegado ao nosso conhecimento no sentido de que será que vai mudar tudo que a revisão da vida toda já decidiu e esse processo vai virar pizza? Vamos falar sobre a revisão da vida toda em suas últimas notícias, tema 1102, que está aguardando decisão do ministro relator Alexandre de Moraes para que haja o trânsito em julgado do acórdão. Em que pese não ser necessário o trânsito em julgado do acórdão para que seja reiniciado o curso dos processos que estão suspensos em todas as varas da Justiça Federal espalhadas pelo Brasil, essa afirmação, nas palavras do próprio desembargador Celso de Mello, que abre aspas, não é necessário que o acórdão seja publicado para que a decisão seja aplicada. Então, pela minha experiência profissional, não precisamos sofrer por antecedência, porque ao final, para a glória de Deus, tudo vai dar certo. Como já informado em vídeos anteriores, o INSS, numa atitude desesperada, eles só querem ganhar tempo, ficam protelando no processo, que sabem que já perderam e que os embargos de declaração é apenas uma faculdade processual que lhe compete, assim como caberia também, por parte dos aposentados, o mesmo direito de embargos de declaração, caso viéssemos perder esse processo, o que não ocorreu. Nós vencemos e os argumentos apresentados pelo INSS apenas se apoia em argumentos que já foram apreciados e outros argumentos que sequer foram apresentados ou ventilados em momento processual cabível. Então, não se preocupem, porque para aqueles que já deram entrada nas suas ações de revisão da vida toda do INSS, quanto mais o tempo passar, em caso de procedência dos seus pedidos nas suas varas de origem, aí nos seus estados, o valor das diferenças apuradas serão corrigidos e atualizados com juros e correção monetária, além, é claro, da efetiva revisão do benefício prevista no tema 1102 STF. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou trazer informações atualizadas e num tempo curto que vai lhe tranquilizar sobre a sua ação da revisão da vida toda. Eu gostaria de agradecer inicialmente a cada pessoa que se inscreveu no nosso canal, que deixou o seu comentário, curtiu as informações do vídeo anterior. Isso nos motiva muito a continuar a ajudar as pessoas, dando a minha contribuição profissional sobre ações judiciais que podem melhorar a sua vida. Então, contem comigo nessa caminhada de colaboração e solidariedade. Estamos juntos nessa batalha, em busca dessa e de outras vitórias que sabemos que quem guerreia por nós é Cristo. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Dr. Ladeira, tenho mais de 10 anos de experiência na área jurídica e vamos hoje falar sobre o STF, revisão da vida toda. Relembrar detalhes sobre a revisão da vida toda, quem foram os ministros que votaram a favor dos aposentados e aqueles que votaram contra o próprio INSS, se você pode ainda dar entrada nas suas ações. Vamos então falar sobre esse tema? Vamos juntos? Mas antes, eu gostaria de pedir para cada um de vocês, como eu sempre peço, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, sua curtida no vídeo, pois isso nos ajuda a cada vez mais a pesquisar direitos que são de interesse de todos, em especial de aposentados e pensionistas e trabalhadores do Brasil. Nosso canal tem crescido e tem crescido muito pelo respeito que temos com o seu direito. Esse é o nosso compromisso. Então, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, para que todo o Brasil saiba e conheça os seus direitos. Então vamos falar sobre STF, revisão da vida toda? Vamos relembrar os detalhes da revisão da vida toda? Bem, primeiro vamos relembrar o que é a ação da revisão da vida toda. Bem,
Como amplamente já noticiado, a revisão da vida toda é uma forma de revisão de benefícios previdenciários que leva em conta todo o período de contribuição do segurado, incluindo as contribuições feitas anteriores a julho de 94, que é a data do início do Plano Real. Bom, até a Lei 9876 de 99, vigorava a redação originária do artigo 29 da Lei 8213 de 91, que dizia que o salário de benefício consistia em uma média aritmética simples dos últimos 36 últimos salários de contribuição apurados em períodos não superiores a 48 meses. Bom, assim diz o artigo 29. O salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data de entrada do requerimento até o máximo de 36 meses apurados em período não superior a 48 meses de contribuição. Então veja que esse tipo de ação ele visa exatamente corrigir o que na legislação anterior previa. A partir da Lei 9876 de 99, o artigo 29 da Lei 8213 passou a ter nova redação, prevendo que o salário de benefício consistiria em uma média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do benefício do segurado. Então vamos verificar, após essa alteração, o que passou a dizer o artigo 29. O salário de benefício consiste em, número 1, para os benefícios de que tratam a linha B e C do inciso 1 do artigo 18, da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. A linha 2, para os benefícios de que tratam as alíneas A, D e H, inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Bom, cabe esclarecer o seguinte ponto. A mesma lei que previu no artigo 3º uma regra de transição na qual os filiados do INSS até a sua com redação dada por esta lei, ok? Então, ocorre que, em resumo, muitas vezes o segurado é vertido contribuições antes de 7 de 94, ou seja, anos anteriores a 94, que sequer era considerada nos cálculos, o que de fato, se fosse considerada, elevaria a sua média de contribuição e por conseguinte, levaria a um benefício previdenciário mais vantajoso, se fosse observada essa regra de transição. E essa regra de transição é exatamente o processo que nós estamos tratando, revisão da vida toda, tema 1102. Bom, dessa forma, a revisão ela busca dar ao segurado a possibilidade de escolher a forma de cálculo da sua aposentadoria que lhe for mais favorável. Agora, esclarecendo esses pontos, vocês lembram quem foram os ministros que votaram favoravelmente aos aposentados e aos pensionistas nessa ação da revisão da vida toda? Lembrando que, embora sejam temas diferentes, estamos em vias de ser julgada a ação de revisão do FGTS. E esses ministros que eu vou informar podem ser peças fundamentais para que venhamos ganhar também a ação de revisão do FGTS. Salvo algumas exceções, são ministros que têm experiência e sensibilidade em temas que afetam a todo o direito de todo o povo brasileiro, em especial dos aposentados e pensionistas, e também dos trabalhadores. Vamos a eles? Votou favorável à revisão da vida toda o ministro Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Edson Fachin, o ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia e a ministra, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Então, veja que foram 6 votos favoráveis à revisão da vida toda e apenas 5 contrários. Vamos verificar quem foram os votos contrários. Ministro Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, que nesse momento, na ação de correção do Fundo de Garantia, está com o processo em seu gabinete, por um pedido de vista.
o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux e o ministro Gilmar Mendes. Dessa forma, seguiram o voto do relator os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, seguiram o voto divergente os ministros Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Bom, veja que, salvo exceções, os ministros que votaram contrários à revisão da vida toda são quase os mesmos que estão se inclinando a votar contra a revisão do FGTS. Temos tempo para trabalhar junto a esse tema, passando e-mail para o gabinete dos ministros, para que eles possam ter a sensibilidade de analisar a revisão do FGTS, por ser um tema afeto a todos os trabalhadores do Brasil que tiveram as suas contas do Fundo de Garantia corrigidas por um índice incorreto e também merecem ter revisto essa questão e a devolução dos anos em que foram retirados esses valores ou deixados de ser corrigidos. Tá? Então, voltando ao tema, quais são os benefícios que podem pedir a revisão da vida toda? Essa é uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência e a gente vai estar esclarecendo aqui hoje quais são esses benefícios que podem fazer a revisão da vida toda. Tá? A revisão da vida toda ela é devida apenas a aposentados e pensionistas. Titulares de benefícios, titulares de outros benefícios também podem solicitar a revisão. Dessa forma, os benefícios mais comuns de revisão da vida toda são aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade, que é a atual aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-doença, que hoje é chamado auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte. E aí fica a seguinte indagação. Veja que esses são os benefícios que podem fazer a revisão da vida toda. Mas fica na cabeça das pessoas, com toda essa demora no julgamento, em que as pessoas ficam ansiosas, e as pessoas às vezes se perguntam, existe jurisprudência para a revisão da vida toda? A minha resposta para vocês é sim. O próprio julgamento do STF, que nós estamos falando, 1102, já é a jurisprudência fundamental, para que possamos incluir ao processo e, ao ser juntado essa jurisprudência ao processo, que é o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, os processos que hoje encontram-se suspensos nas varas, ao retornarem à sua tramitação normal, os magistrados devem seguir o que foi decidido pelos ministros na decisão de plenário. Ou seja, se vencemos a revisão da vida toda, espera-se que as sentenças sejam procedentes nas matérias de fato, com exceção de casos particulares que serão analisados por juízo de cada processo. Então, o julgamento do tema 102 ele foi concluído em 1º de dezembro de 2022 no STF. A seguinte tese firmada. Tema 102. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 26 de 11 de 99, que falamos acima, e antes da vigência das novas regras constitucional introduzidas para a emenda constitucional 103/19, que é a reforma da Previdência. Tá? Então, veja, antes da vigência da reforma da Previdência, tem direito a optar pela regra definitiva que lhe seja mais favorável. Então veja que isso é o que foi decidido no tema 1102. Também é previsto no artigo 927, parágrafo 3º do CPC, que estabelece que juízes e tribunais deverão observar o acórdão proferidos em recurso extraordinário e recurso especial repetitivo. Veja que nós temos aqui o recurso extraordinário 127-6977, que é o tema 1102, que está julgando, está nesse momento concluso ao ministro relator Alexandre de Moraes, na qual foi juntada uma petição, tá, do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, que reforçam
que o INSS, na verdade, tem protelado nesse processo e que o juiz deve, então, negar provimento ao acórdão, mantendo o que foi decidido em plenário. Veja aqui, então, que no dia 17, nós estamos hoje no dia 19, dia 17 foi enviado novamente a conclusão do relator, tá? Para que ele, então, possa proferir a sua decisão aos embargos de declaração interpostos pelo INSS e que foi devidamente rebatido pela Associação dos Aposentados e Pensionistas, bem como outras partes do processo, amigos cures do processo, que estão do lado dos aposentados. Bem, voltando ao tema, os juízos devem então aplicar aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Caso algum juiz ou tribunal não siga a orientação do tema vinculante, o recurso contra a decisão poderá ser, inclusive, provido de forma monocrática na instância superior ou no caso de recursos especiais extraordinários, que é o caso da nossa matéria. Tá? Portanto, a decisão do STF no tema 102 deverá ser seguida por todos os órgãos do Poder Judiciário. Tá ok? Então, como solicitar a revisão da vida toda? É recomendável a cada um de vocês que ainda não entrou com essa ação que entre com o pedido da revisão da vida toda com o auxílio de um advogado da sua confiança, para que ele possa analisar o seu direito e possa verificar a melhor forma de viabilizar essa ação, para que ele possa realizar todos os cálculos e assim diminuir os riscos de problemas futuros. Tá ok? Gostaram desse vídeo? Eu espero verdadeiramente que vocês estejam confiantes e confiem que a vitória está próxima. Nós aqui buscamos trazer a nossa contribuição ao direito de vocês, para que vocês possam, num breve espaço de tempo, usufruir daquilo que foi decidido nessa decisão. Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, para que o YouTube possa recomendar esse canal para o máximo de pessoas que pudermos ajudar. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Espero que a gente possa se ver num próximo vídeo.